Boa noite. Vim aqui trazer para vocês mais uma versão do robô azul 2305. Essa é a versão 1.05 dele. Então, aqui a execução relatório do mini índice do robô no período de janeiro de 2022 a janeiro de 2023. O robô agora conta com mais parâmetros, então, além do volume, nós temos aqui o horário inicial das operações, o horário final das operações e o limite de perda diário. Então vamos aos resultados aqui. Tem um resultado aqui que eu considero bom para um ano, para operar com basicamente um contrato. Ele tem uma assertividade de 93,5% das operações com lucro. Tem um fator de lucro de 19,31, né? Um retorno esperado de 7,48, que eu considero assim muito bom. O gráfico continua ascendente, deu uma pequena melhora, né, nos resultados em relação à versão anterior. Aqui nós podemos ver os outros gráficos, então ele está operando das 9 ao meio-dia, que já dá realmente lucros expressivos, porque é um momento de alta volatilidade e esse robô ele se aproveita da volatilidade para fazer as entradas, né? Aqui nós temos mês a mês, a gente pode ver que todos os meses saíram num lucro bem alto comparado às perdas, né, que aconteceram em cada mês. Nós temos aqui os outros gráficos que são fornecidos pelo relatório. Estão aqui disponível para quem sabe interpretar. Pode ver que o tempo, né, das operações são muito curtos. Né? Tem que um tempo máximo de exposição, 2 minutos, quase 3 minutos nas operações abertas. Depois ele encerra. Tem uma média aqui de 44 segundos entre as operações. Ele faz muita operação, muita. É um robô scalper, né? Então ele enche de operação, então vai pagar muito emolumento, mas em questão de resultado, né? Logicamente compensa a lucratividade que ele acaba operando. A novidade também desse robô é que agora ele opera não apenas na conta RED, mas ele opera também na conta Netting. E também já está fazendo operações no mini dólar. Esse aqui agora vou mostrar para vocês o resultado das operações do mini dólar no mesmo período, de um ano. Tem os mesmos parâmetros, porque é o mesmo robô, logicamente. Então, volume, horário das operações, das 9 até o meio-dia. E o limite perda diário também deixei em R$ 200 aqui. Então o mini dólar ele deu um resultado que eu considero bom, mas né, a gente sabe não, né? Comparando com o resultado do mini índice é um pouco menor, mas resultado bom. Tem um fator de lucro de 3,86 e um retorno esperado que eu considero bom, de 9,21. Né? A média de lucro dele é 14, a do mini índice é 8. Aqui, logicamente, essa média ia ser maior mesmo porque as operações do dólar são mais caras, então a lucratividade dele ia ser maior mesmo. Né? Então, mesmo assim, ainda está valendo a pena. A curva do dólar ele deu uma melhorada, né? Eu acho que eu não cheguei a apresentar na primeira versão, porque ele só estava operando no mini índice, mas eu já estava fazendo testes com mini dólar. Então agora ele já opera mini dólar, então a curva aqui no final deu uma melhorada boa aqui, acho que é final de ano aqui talvez, né, que as coisas começam a ficar mais voláteis, né, principalmente, eu acho que foi o ano da eleição, então isso acaba acontecendo mesmo. Resultados aqui a gente vê, né, que tem ganhos expressivos aqui no início do dia, né, até o horário do almoço. Os meses aqui, todos os meses saindo com lucro. Aqui os outros gráficos mostrando os resultados. Então a média de operações do dólar ela é bem mais curta do que do índice. Né? Então aqui eu tenho uma média de operações, às vezes, né? Operação de 1 segundo aqui, no caso, existendo no caso, e a média aqui está 37 segundos em relação às operações. Então, operações bem rápidas. É um robô scalper também. Faz bastante operação como índice, né? Não tem mágica. Essa é a estratégia desse robô. Então, a novidade dele é isso. Se vocês fizerem um download, prestar atenção na versão, que é a versão 1.05. Ele opera, então, na conta RED e conta NET, não faz diferença. A estratégia scalper,
ele abre, no caso, de conta RED até 4 operações, e no caso conta netting pode chegar até 4 contratos abertos de uma vez, né? Esse é o limite. Então, se a margem hoje, sei lá, de R$ 100 por contrato, então pelo menos uns R$ 800 mil aí para poder começar a brincar com um robô desse. E é isso. Vou deixar ele para download, deixar no link na descrição e alguns detalhes caso vocês queiram ler sobre os parâmetros. Tem um descritivo ali, mas não tem muito mistério não, para quem está acostumado, são poucos parâmetros. E eu aguardo um feedback de vocês enquanto eu estou ajustando o robô para o Forex, né, essa mesma estratégia, e também para operar na conta real, porque o resultado do backtest e da conta demo está dando uma discrepância muito grande na conta real, ou seja, está tendo muito slippage, muito slippage, porque as operações são muito curtas. Então, o meu tempo de latência ele tem que ser muito curto. Então, se você tem uma conexão muito lenta, esse robô ele vai dar resultados não muito agradáveis por enquanto. E é esse ajuste que eu estou fazendo. Mas assim que ele estiver pronto para a conta real, eu disponibilizo para vocês e vou passar as dicas de qual seria a melhor configuração e a latência, né, que vocês têm que ficar de olho, porque senão os resultados podem não ser tão favoráveis. E até a próxima. E aguardo os comentários. Obrigado.